internet dizendo que Jesus odeia os religiosos. Jesus odeia os religiosos, porque o pessoal está aproveitando a pandemia para romper com tudo, né? Mas não é verdade que Jesus odeia os religiosos. Jesus odeia e demonstra com muita clareza a hipocrisia, a mentira, a falsidade de religiosos e de não religiosos. Mas Jesus não odeia os religiosos. Pelo contrário, você vai observar comigo que nessa passagem Jesus se coloca disponível para a pecadora e para o religioso ao mesmo tempo. Então, antes da gente chegar na parábola, que é pequenininha, vamos entender toda a história, que é muito legal, né? Começa com a pecadora que ama Jesus. Por que a pecadora ama Jesus? Porque Jesus já deu todos os sinais possíveis de que ele é o Deus encarnado, que ele é o profeta de Deus, que ele é o servo de Deus, e ao contrário da religião, que é inacessível, Jesus é acessível. Então, todo mundo ama Jesus, se aproxima de Jesus, quando realmente ama, quando realmente quer, porque encontra nele resposta para os seus dilemas. Como é que você ia se encontrar com Deus, falar com Deus, se o processo religioso é tão complicado? Mas Jesus é acessível às mulheres, aos publicanos, às crianças, aos enfermos, a toda essa gente que não tem acesso a Deus. Jesus é acessível. Então aquela mulher, ela ama Jesus. No texto tem 3 personagens: Jesus, a mulher e o fariseu. Tem um monte de gente na casa, mas o autor foca nos 3. Mas é claro, você já sabe que a história é sempre sobre Jesus. Não é sobre ela, nem é sobre o fariseu. Não adianta a gente ficar aqui pegando o texto, né? Pegar o texto e ficar aqui inventando um monte de questões sobre a mulher. Não, a história é sobre ele. Ele é o centro da história. E é como ele se refere a ela e como ele se refere ao fariseu que importa para nós. Então, qual é a história? É bem simples. Simão, o fariseu, convida Jesus para jantar, e os jantares eram comuns. Muitos historiadores vão falar sobre isso, exegetas vão falar, teólogos vão falar, que os jantares eram comuns para homenagear pessoas de prestígio. Jesus está vivendo um momento de prestígio público, e os jantares também eram públicos quando eram para homenagem, o que explica ali a presença de Jesus, do fariseu e da pecadora no mesmo ambiente. Se fosse um jantar restrito, ela não teria acesso, né? E você já percebeu na passagem que, apesar de Jesus ser o homenageado, ele não recebe honra de quem está recebendo a homenagem. Por quê? Porque ele reclama. Eu entrei aqui e você não me deu água para lavar os pés, que era uma atitude comum nessa época para gerar conforto, né? Aquela coisa do aconchego. Hoje você não lava o pé de ninguém, obviamente, mas você oferece um cafezinho, né? Uma água, que é um café, uma água. Você faz isso para que a pessoa se sinta acolhida, confortável. Jesus reclama. Depois ele diz que Simão não deu um beijo nele, também que era uma coisa que demonstrava, era uma ação que demonstrava cortesia, respeito. Nada. Então, no final do texto aqui, Jesus faz um monte de reclamações, o que mostra que Simão fez aquilo tudo publicamente, mas era uma cena, né? Era um teatrão, porque ele mesmo não estava a fim de homenagear Jesus de forma nenhuma. Isso está claro, né? Ele faz meio que um teatro público ali, uma cena, como muita gente faz até hoje, né? Qual foi a motivação de Simão, diante do que eu acabei de falar? Ele queria mostrar o seu amor ao mestre? O que vocês acham? Oh, como eu amo Jesus! Ele queria aprender mais de Jesus? Pelo contrário, né? Ele pensa, esse cara não é mestre. Se ele fosse, ele pensa. Significa que ele nem concorda muito no que as pessoas, com o que as pessoas falam sobre Jesus. Ele queria mostrar que era bem relacionado? É possível. Ele queria constranger Jesus de alguma forma? Com certeza. Que é o que acontece toda hora, né? Aquelas perguntas, mestre! Aí o cara solta uma pergunta no meio da multidão. Todo mundo faz isso para constranger Jesus. E por quê? Porque Jesus, com as suas ações e com o seu poder, estava deixando a religião vigente em xeque o tempo todo. O que ele fazia
era totalmente diferente do que os fariseus ensinavam. Só que ele fazia com autoridade. Algumas passagens da Bíblia vão mostrar isso, né? Jesus acaba de ensinar e alguém diz assim: nossa, você viu como ele fala com autoridade? Ele não era uma pessoa assim que demonstrava dúvida, que demonstrava medo, que estava pisando, né, num terreno minado. Não, Jesus falava com autoridade. Aquela cena onde Jesus está na sinagoga, abre o livro de Isaías e lê: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor, ele lê, e no final ele fala assim: hoje se cumpriu essa palavra. Ele senta, e o texto diz que todos ficam olhando para ele: que isso? Então ele chegava chegando o tempo todo. Por isso havia necessidade dos fariseus de tentar colocar Jesus em xeque em várias circunstâncias. E como a notícia do jantar provavelmente ia se espalhada, é o que a gente conjectura, é por isso que aquela mulher vai até aquele lugar. É possível até que ela tivesse ali alguns links de relacionamento, uma vez que o texto chama ela de pecadora. E diante disso, o que a gente imagina que o autor está dizendo? Que era uma mulher que se relacionava com vários homens, né? Talvez tivesse aquela vida, talvez tivesse uma vida torpe, confusa, com vários problemas. Ela carregava esse estigma, né? Essa marca de uma mulher pecadora, de uma mulher com quem não é legal ver Jesus perto dela, não. Isso não é a primeira vez que acontece. No poço, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, os discípulos olham de longe e acham muito esquisita aquela conversa. Acham muito suspeita aquela aproximação. Então não era uma coisa muito legal de se fazer. A mulher provavelmente deve ter tido constrangimento, vergonha ou dificuldade, muitas vezes, de se aproximar de Jesus. Aproveitou aquele momento ali, público, aberto, em que Jesus está sentado na mesa, meio que desprezado, para se aproximar. Essa turma que é vista de lado, né? Pecadores, publicanos, essa turma tem constrangimento, né? Zaqueu sobe na árvore, o romano fala assim: por favor, não entre na minha casa. A mulher com o fluxo de sangue, que está ali morrendo, doente, ela encosta em Jesus, toca nele num ato de desespero, mas ela fica com vergonha quando ele pergunta: quem me tocou? Ela fica em pânico: caramba, me descobriu, e agora? Então todas essas pessoas se sentiam constrangidas. E por que esse constrangimento? Porque estava no ar, estava na atmosfera, estava no clima, estava no senso comum que esse tipo de gente não tem o direito nem condição de se aproximar de um homem santo como Jesus era reconhecido. Que é o que muitas vezes a religião faz. Ela deveria aproximar, mas ela vai criando barreira, e aí o que acontece? Quando a pessoa se sente indigna, primeira coisa que ela tira da vida dela é a igreja, é a religião, é a Bíblia, são os irmãos. Por quê? Porque ela acha que não tem como estar ali. É tudo santo, todo mundo é santo, todo mundo é puro, todo mundo é limpo, todo mundo é ungido, todo mundo é... Quem sou eu? Eu nem entro mais lá. É bem comum, frases que a gente ouve a vida inteira. Você encontra a pessoa na rua: por que você não tem ido mais? E ela diz assim: eu preciso me consertar com Deus primeiro. Frases que a gente ouve toda hora. O que isso significa? Que o cara se sente indigno, a pessoa se sente indigna. Então o constrangimento é algo que a religião provoca sempre. Sempre. Eu me lembro quando eu era criança, já falei isso aqui outras vezes, a música que a gente cantava na igreja, né? Cuidado, mãozinha, onde toca. Cuidado, olhinho, o que vê. Música pra gente cantar aqui para as crianças, né, Carol? O Salvador do céu está olhando. Pô, ferrou, né? Desde criança você é meio que doutrinado a ter esse sentimento de culpa, rejeição, condenação, separação. Não é assim que os caras ensinam? Santidade é separação, não é assim? Separação. Mas não é aquela coisa bonita do tô feliz com Jesus, não é aquela coisa da pessoa incontaminada. E aí eu quero jogar a pergunta na rede agora: quem de nós é incontaminado? Quem de nós?
Bom, o que é legal no texto é a maneira como aquela mulher age, né? Ela pega um vaso de alabastro, que é uma cerâmica cara, usada para armazenar perfume caro. E ela vai lá e derrama sobre Jesus. Diz o texto que custava, né, caro. Custava caro. Mais ou menos 300 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Então você faz a sua conta aí. Quanto custa o seu dia de trabalho, quanto custaria o perfume. Não é Boticário, não é Natura, não é Jequiti, mas é caro pra caramba. Se eu fizer a conta rápida aqui, R$50, dá mais ou menos 15 contas, 15 mil aquele vaso, e ela derrama em cima de Jesus, o que já explica quase tudo. Não é verdade? O que já explica quase tudo. O preço da adoração dela. Quanto custa, né? Custa tudo, né? A gente sempre está disposto a pagar o que for por aquilo que a gente acha que vale, não é verdade? É assim que o ser humano mede. O que a mulher deseja? Ela se dirige ao jantar com uma intenção clara. Ela quer se aproximar de Jesus e tocá-lo de uma forma que a gente nunca viu acontecer em texto nenhum. Chega a ser ousada a postura dela, porque é uma atitude que tem até certa sensualidade, né? Derramar, chorar nos pés, secar com os cabelos, beijar os pés. Então ela tem uma necessidade de estar ali para demonstrar a sua gratidão, o seu amor por ele, porque é a primeira vez que aparece alguém dizendo que uma mulher como ela pode ter acesso a Deus. A mulher samaritana queria saber como encontrar Deus. Todo mundo quer Deus. O publicano queria Deus. Só que os processos da religião às vezes dificultam o acesso. É só você fazer uma reflexão rápida. Tanto a gente que está aqui como quem está assistindo. Veja como para nós, que muitos de nós que estamos a vida inteira na igreja, eu, por exemplo, não me lembro de nenhuma época da minha vida que eu não estivesse na igreja. Mas como até hoje nós sentimos dificuldade de orar, até hoje nós sentimos dificuldade em ter segurança, paz, nós não fomos ensinados a ter facilidade nesses processos. Tudo é com dificuldade. Tem que orar muito, tem que orar mais, tem que orar com fervor. Há uma necessidade de criar graus, níveis, passos, processos. Então a gente passou a vida inteira na igreja e não sabe como é que faz. E aí, como você não sabe como é que faz, você sente dúvida o tempo todo. Não sabe se está fazendo certo. Porque a religião não facilita. Mas Jesus facilitou. É isso que a gente tem que pensar. O acesso na religião é sempre difícil. Mas o acesso com Jesus é sempre fácil. Então o trabalho dos pastores, professores, líderes, deveria ser facilitar o caminho, dar clareza bíblica e paz aos irmãos, e não dificultar. Mas a gente também dificulta, até porque rola uma mística na dificuldade, né? Então todo mundo curte. Até quem vive a dificuldade também gosta da dificuldade, para depois achar que teve mérito. Ah, mas eu também, né, passei 30 dias orando para que isso acontecesse. Então essa mulher está ali porque em Cristo não há dificuldade. Então ela é grata. Em que outra circunstância uma mulher como ela teria acesso a Deus? Nenhuma. Nenhuma. Vocês sabem também que em muitas das nossas igrejas, nas mais diferentes confissões de fé, pessoas que entram pela porta da igreja com uma roupa, com um cabelo, com a maquiagem, com um comportamento diferenciado, são rapidamente vítimas de discriminação. Todo mundo faz questão, quem está dentro, faz questão em fazer com que essas pessoas se sintam mal. Porque criou-se um padrão. Um padrão. Né? Eu, por exemplo, pessoalmente, vocês nunca vão me ver de bermuda num culto regular. Mas não é porque eu acho isso errado. Eu não vejo nenhum problema. Só que eu fui lobotomizado. Entendeu? Alguém lobotomizou o meu cérebro. Então eu não consigo. Fiquei preso nesse negócio.
A gente aprende a vida inteira que essas coisas são erradas. E pronto. Depois você tem dificuldade de romper com elas. Jesus não dificulta, ele facilita. E já falamos, né? A mulher é chamada de pecadora. Mas ela, que tem dificuldade de ter acesso à religião, com Jesus ela não tem. Ela está confiante, ela está segura, ela está com ele. Ela está bem, está legal ali. Bom, o que a gente percebe no texto? Que Jesus está bem receptivo, né? Ele está acessível. Ele aceita o jantar em sua homenagem. Ele sabe que Simão não gosta dele. Está claro no texto. Ele sabe. Mesmo assim ele vai. Jesus podia falar no YouTube, no canal dele, né? Eu vou nada. O pessoal quer me constranger. Ele vai. Você que eu sou palhaço, como diria um pastor famoso. Você que eu sou palhaço. Você que eu sou otário, né? Você vê como é que esses caras não representam Jesus, tá vendo? Jesus vai. Ele é receptivo ao fariseu e ele é receptivo à mulher também. E isso é muito legal no texto. Jesus é receptivo para todos, para ela e para Simão. Até porque, ao contar a parábola e confrontar Simão por algo que Simão não disse, só pensou. Isso é legal no texto também, né? O texto mostra que Jesus é Deus, ele é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ele sabe de tudo. O cara pensa e Jesus então o confronta. Esse confrontar de Cristo é uma oportunidade que ele dá para Simão rever a própria vida. Claro, se ele fosse inacessível, se ele fosse um Deus duro, irado, ele nem dava confiança para Simão. Mas ele está ali para todos. Para os quebrantados de coração, como a mulher pecadora, e para a gente de coração duro, como Simão também. É sempre uma oportunidade. Sempre. Porque Deus sempre dá oportunidade. Isso é muito bacana nos textos. A maneira como Jesus age. Ele dá acesso. Então ele aceita, ele acolhe e ele recebe. Recebe a homenagem de Simão, recebe o carinho daquela mulher. Bom, coisas importantes que o texto vai nos mostrar. Primeiro, Jesus não tem medo de tornar-se impuro pelo toque daquela mulher. Porque ele está bem seguro, né? A mulher não pode tornar Jesus impuro, mas Jesus pode torná-la pura, amém, irmãos? Tá vendo? Isso é muito bom, né? Então é bom para os pecadores se aproximarem de Deus. O que a igreja ensina em muitas ocasiões? Que os pecadores sujam o altar, sujam o lugar, sujam as pessoas até. Mas a gente não suja ninguém, não, amor. Não tem essa capacidade. A gente não tem a capacidade nem de se limpar, nem de sujar. Mas Jesus tem poder para limpar, para transformar. Então ele aceita o gesto daquela mulher sem medo da reação dos presentes, dos olhares, né? Reprovadores, todo mundo reprovando. Jesus está tranquilão, está em paz. Jesus foi muito caluniado várias e várias vezes. Tem uma passagem que Jesus passa assim, os caras falam assim: se ele é filho de José, aquele daquela história lá, os discípulos disseram: por que ele está falando com essa mulher? Chamaram Jesus de beberrão, chamaram Jesus de endemoniado também. Ele expulsa demônios pelo poder dos próprios demônios. Chamaram de comilão. Ele foi caluniado beça. Por quê? Porque ele não tinha vergonha, nem medo, nem se sentia assim, em perigo, em risco, quando fazia as coisas, de forma nenhuma. E isso é tão bacana que aquela mulher, preste atenção, ela não precisa desistir da sua vida de pecadora para aproximar-se de Jesus. Que é o contrário do que a religião vai ensinar. O que a religião vai ensinar? Que primeiro a gente tem que se limpar, se purificar, se arrepender, deixar tudo para trás e vir. Não, isso é impossível biblicamente. Porque a Bíblia vai nos ensinar que só é capaz de se arrepender e de deixar tudo para trás aquela que primeiro se encontrou com Cristo.
Depois do encontro com Cristo, no novo nascimento, é que o homem tem luz, e aí ele pode se arrepender de alguma coisa. Antes disso, não tem arrependimento. De quê? Não tem arrependimento de nada. É o Espírito de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então ela não precisa, Jesus nem faz exigência. Opa, não encosta no meu pé não. Conversa é essa. Primeiro você vai lá no tanque e tal, se lave, procure o sacerdote, se arrependa, faça 15 orações do Pai Nosso. Nada disso. Ele permite que ela o toque. E o nome disso é graça. Queria ler com vocês Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, do versículo 4 em diante. Isso se o meu aparelho deixar. Romanos 4, do 4 em diante até o 8. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala de felicidade do homem, da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aqueles a quem o Senhor não atribui culpa. O que o texto está dizendo de Romanos? Que quando você tem uma dívida, você paga. Isso é justo. Mas Deus não tem dívida nenhuma com a gente, então não tem nada para nos pagar. Não é? Jesus não tem dívida com essa mulher. Mas Ele permite que ela se aproxime. Quando Deus dá alguma coisa que a gente não merece, o nome disso é graça. É quando Deus se torna favorável ao homem. Foi o que aconteceu com ela. O que é a graça? É o que a gente leu no texto agora. Você merece alguma coisa, então aquilo é, você recebe o pagamento por aquilo como salário, é um contrato. No nosso caso, a gente não merece nada. Nada de nada. Como diz o texto lá de Romanos também, 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, com relação a Deus, até os devedores que não podem pagar, recebem dele alguma coisa. Como diz Isaías, venham e comprem sem dinheiro e bebam de graça da água da vida. Então, na verdade, Deus não age conosco legalmente. Ele age conosco favoravelmente. Ele é generoso, como nós aprendemos na parábola anterior que nós estudamos, que fala sobre a generosidade de Deus. Foi a parábola dos trabalhadores da vinha, lembra? Deus é generoso com todos. Então Jesus demonstra a sua generosidade. Como? Recebendo, acolhendo e permitindo que aquela mulher o honre com todo o seu carinho e com toda a sua gratidão, mesmo que ela fosse indigna. É por isso que ela não precisa desistir da sua vida de pecadora para aproximar-se de Jesus. Quando ela estiver com Cristo, o Espírito de Deus a convencerá e a fará com que ela mude tudo aquilo que for necessário mudar. Mas a aproximação é permitida. Com os fariseus, jamais seria permitida. Com muitas das nossas igrejas, isso jamais seria permitido, de forma alguma. Mulheres como ela seriam impedidas. Então, irmãos, o que torna o homem corajoso? O que torna o homem corajoso é a compreensão clara da graça de Deus. Se nós aprendemos na igreja, nos cultos, na Bíblia, que Deus é generoso, gracioso e exerce o seu favor, nós teremos coragem de o amar, de ler a Bíblia, de ir à igreja, independentemente da nossa situação. Nós agiremos com confiança, porque entendemos a graça. Mas se não entendemos isso ainda, a nossa relação com Deus sempre será uma relação de medo. Sempre de medo. Medo da reprovação, medo da... Eu que vim de uma outra denominação, eu tenho uma história
uma boa parte da minha vida uma história pentecostal, que eu nasci e fui criado numa confissão de fé pentecostal, o que a gente aprendia era ter medo, o medo de Deus, medo da volta de Jesus o tempo todo. O medo da volta de Jesus era a coisa mais latente entre nós. O que a gente mais tinha era medo que Jesus voltasse. Porque é igual decisão por pênalti, a loteria. Você não sabe o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer, no livro de Apocalipse, que a volta de Jesus para nós é motivo de esperança. Ainda bem que ele volta. E todos que creem em Jesus oram como? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque é isso que nos aguarda. E é isso que a gente quer. É a nossa saída, é a nossa salvação. Não é a direita, nem a esquerda, nem o liberalismo, nem o conservadorismo. Nem a vacina. A nossa salvação é Cristo. Só que como é que a gente aprendia? A gente aprendia que a gente nunca estava pronto. Nunca estava preparado. Nunca estava bem. Então podia acontecer. Era sempre assim. O cara estava pregando. E se Jesus voltasse agora? Pronto. Aí, fez a pergunta, deu o grito, você fica logo com dúvida. Estou ferrado. Sempre vai acontecer. Era assim que a gente aprendia. Né? O cara pega lá o texto de Mateus 24, o discurso escatológico de Jesus, faz uma interpretação alegórica, deixa um deixado, o outro levado, um no campo. Então o que você acha? O que você pensa? Você acordou de manhã, saiu do quarto, não viu ninguém, o que você pensa? Foram arrebatados, eu fiquei. Não é assim? É assim que a gente pensava o tempo todo. Mas que evangelho é esse, irmãos? Que gera nos crentes medo. O evangelho deveria nos gerar coragem. Pode falhar tudo, o meu Senhor nunca falhará. Todos podem me desamparar, mas Cristo nunca vai me desamparar. Não é isso que diz o texto lá do Antigo Testamento? Quando Deus pergunta, pode uma mãe esquecer dos seus filhos? Deus pergunta. Mas vamos supor que possa, mesmo que possa, todavia eu não me esquecerei de ti. Então Deus é muito fiel. Deus é muito fiel. A nós, não. Ele é muito fiel à sua palavra. Ele disse que vai nos salvar e nos salvará. Mas a gente tem uma relação de medo, né? Então a pergunta é, viveremos com medo, inseguros? Essa aqui é a questão. Quem não aceita o perdão vai viver com medo para sempre. Vai achar que é indigno, eternamente. Não há medicação, preste atenção no que está escrito ali. Não tem medicação, palestra, psicólogo, psiquiatra, não tem experiência religiosa que consiga deixar o coração do pecador tranquilo. Se a gente tem medo, não tem o que fazer. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é assim? Não vou nem te dar o hashtag toca música, porque vai ser difícil essa. Nem eu lembro como é que é essa música da Ludmilla. Então nós somos convidados pela Bíblia a nos aproximar de Deus, porque Deus não vai nos impedir. Não é isso que ele diz a Isaías? Venham conversar comigo. Perguntem, questionem, aproximem-se. E ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu farei com que eles se tornem brancos como a neve. Deus é sempre acessível. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Ele te bate, abre, ele te pede, recebe. Chamou, Deus está presente, como é o nome, Emmanuel, Deus conosco, Deus presente, o tempo todo. Então o que aquela mulher faz? Ela vai, aproxima-se de Jesus, rega com as suas lágrimas. Isso é muito legal, cara. Para você regar os pés de alguém com lágrimas, significa o quê? Que ela está chorando muito. Ela está em prantos. Porque pela primeira vez, talvez, aí vem a minha conjectura, né? Mas pode ser que pela primeira vez na vida ela teve esperança. Há esperança para mim. Eu que fui banida da sociedade, não sou ninguém. Quando eu toco nesse homem, eu me sinto alguém. Então ela chora muito, rega os seus pés com as suas lágrimas. E isso mostra o sentimento de indignidade dela. Ela nem fala. E precisa falar, irmãos. Ela nem fala.
lembra a passagem lá de 1 Samuel de Ana. Vocês lembram da história de Ana, a mãe de Samuel? Ela não podia ter filhos. O marido dela tinha outras mulheres, e principalmente uma que tinha filhos, que desprezavam ela, então ela se sentia desprezada. Naquele tempo, naquelas civilizações, uma mulher estéril era uma mulher estigmatizada, amaldiçoada, humilhada publicamente, porque o legal era ter filhos. Isso demonstra bênção, demonstra o favor de Deus. Então ela está humilhada, e ela vai orar, né? Quando ela vai no dia da adoração com o seu marido, ela vai orar. A Bíblia diz que ela não tem força para falar, ela não fala, ela só chora. E aí a Bíblia diz também que o sacerdote presente, que representa Simão, que representa toda essa religiosidade, ele não tem sensibilidade, ele não tem carinho, ele não tem amor, ele só tem julgamento. Porque a religião, longe de Deus, longe da Bíblia, só sabe julgar e condenar. Essa mulher está bêbada, é bêbada, vem para cá orar bêbada. Eu não estou bêbada, eu estou triste. Eu estou triste. E ela fala, ela ora, ela chora, e Deus então responde. Está vendo como é que a oração não tem nada a ver com palavras? Desde quando o nosso Deus precisa de palavras, irmão? Desde quando? Se o Senhor conhece os corações, a mente do homem. E esse momento de choro, de pranto, de quebrantamento, é o que a gente chama na Bíblia de devoção. Essa é a verdadeira devoção. A devoção não se faz com música, ainda que a gente tenha acabado de cantar com alegria e aplaudimos e celebramos, isso é ótimo, porque nós estamos num momento bom. Pelo menos nesse momento aqui foi bom. Mas a devoção não se expressa dessa forma. A devoção se expressa com inteireza de coração. Não é isso que Davi diz no Salmo 51? O Senhor não quer animais, nem sacrifícios. Se quisesse, eu daria. Quantos sacrifícios Deus quisesse? Mas, na verdade, Deus se alegra e se inclina ao coração quebrantado e contrito. Como diz também o outro texto do Antigo Testamento, o Deus inacessível, que habita uma luz inacessível no seu alto e sublime trono, também habita no coração quebrantado, no coração daquele que é humilde. Deus resiste aos soberbos, mas abre o caminho para os humildes. Então a verdadeira devoção, ela se faz com quebrantamento. E quebrantamento é de quebrantado, como nós cantamos, de quebrado. Essa mulher está quebrada. Jesus é a sua última esperança. Para onde iremos nós, irmãos, em momentos de dor? Vamos nos afastar das comunidades, dos irmãos? Vamos viver em solidão? Nos momentos de maior dor, é aqui que nós devemos estar, entre amigos. É onde estamos seguros. É aqui que nós vamos chorar e derramar diante de Deus as nossas lágrimas de dor, de angústia. Porque essas lágrimas de angústia, de dor, revelam a nossa profunda devoção. Mostram que nós sabemos com quem estamos falando, diante de quem nós estamos e quem Ele pode, quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós. Então ela chora, ela está quebrada. E ela pega aquele perfume que é caro e unge, né? Passa nos pés de Jesus, tratando Jesus como se ele fosse o quê? Um rei, um imperador, uma pessoa da mais alta dignidade. Você vê, os fariseus estão ali, Simão foi incapaz de colocar uma vasilha para que Jesus lavasse os pés. Significa que ele não tem respeito por Jesus, ele não reconhece a sua autoridade, e não tem respeito nem pela pessoa humana mesmo. Ela é sincera, ela é inteira, ela é completa, e ela expressa o seu amor com uma coisa que é tangível. Está todo mundo vendo ali, está todo mundo vendo naquele perfume, como aquele perfume é caro, como aquilo é precioso. Não é uma coisa efêmera, não é uma ideia, é algo verdadeiro. Então ela demonstra verdadeira devoção. Para Jesus, ela dá tudo, tudo. Então ela ressignifica a vida dela, e aí Jesus pega esse momento para ressignificar o jantar. Que até então, Jesus era só um convidado qualquer, né? Era o homenageado, mas estava recebendo desprezo. Agora Jesus vai dar a virada, vai dar a guinada. Vai pegar essa situação
E aí ele diz para Simão: Simão, tem uma coisa para te dizer. Diga, mestre. E é por causa disso, de tudo isso que nós falamos, que Jesus conta a parábola, viu? A parábola é só um detalhe, ó. 2 homens deviam a um cara só. Um devia muito, outro devia pouco, né? Só que ele perdoou os 2. Quem amou mais? Qual dos 2 que foram perdoados tem maior amor? E aí o fariseu fala assim: provavelmente o que recebeu mais perdão. Por que Jesus contou a parábola? Nós já sabemos. Foi convidado para o jantar, foi mal recebido, não foi cumprimentado, não foi ungido, não recebeu a bacia para lavar os pés, e a gente sabe disso porque Jesus mesmo fala, né? Deu uma desabafada, né? Deu uma desabafada. Deixa eu falar, eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Aí falou tudo. Mas a mulher, em contrapartida, pecadora, rejeitada, reprovada, ela foi ao local do jantar, demonstrou o seu amor, lavou seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, entregou-se completamente. E aí o que o fariseu faz? Ele bate palma para a mulher? Nada. Ele reprova ela. Ele reprova. Por quê? Porque a falsa religião sempre vai reprovar a verdadeira adoração. Sempre. Tem que reprovar mesmo, né? Uma coisa muito comum nas igrejas, você já deve ter visto também, qualquer igreja, qualquer confissão de fé, é você tem uma pessoa que acabou de nascer de novo, acabou de se converter, acabou de se tornar cristã. Obviamente ela não tem o mesmo conhecimento que você. Não precisa, mas ela tem muito amor. Acabou de se encontrar com Jesus, o coração está ardendo. Ela vem aqui: irmãos, Jesus é tão bom, Ele tem provido tudo para mim. Aí vem o fariseu aqui: você está falando isso agora, quero ver você falar isso quando estiver passando dificuldade. Sempre tem um camarada para te dar uma esfriada. Já viram isso? Já experimentou isso também? Você está ali todo feliz, todo alegre. Jesus é bom. Poxa, acordei hoje de manhã e falei: ó céu, como você é lindo, ó sol. Aí meu irmão do lado disse: só faz isso agora, quero ver quando chover. Quando vier uma chuva, levar tudo, né? Sempre tem um espírito farisaico. Eu ia falar espírito maligno, mas esse é muito forte. Então, vou falar espírito farisaico, que gosta de dizer que a verdadeira adoração está errada, ou por inveja, ou por amargura, ou pelo prazer mesmo de te dar uma esfriada. O cara gosta. Você está muito animadinho, né? Você está muito animadinho. Você vê, cara, o ser humano é muito mesquinho, né? O que demonstra a queda. E o fariseu, obviamente, reprovou o comportamento daquela mulher. Então o que a gente aprende com esse texto? Indo para o fim agora. Primeiro a gente aprende que todos somos devedores. Todos somos devedores. Todos pecaram. Ninguém escapa. Nem o fariseu, nem a mulher pecadora, nem nenhum de nós aqui. Todos somos devedores. Então todos, o fariseu, a pecadora, qualquer outro, todos somos alvos da graça de Deus. O que a gente aprende com o texto em segundo lugar? A gente aprende que falta autocrítica, né? Falta autocrítica para a turma. Tem muita gente que se acha melhor do que as outras. Só se olhar na internet o tempo todo, né? Criticando os outros, punindo os outros, né? A gente está vendo aí na internet agora, nós, né, estamos vendo na internet eu nunca imaginei que eu fosse ver uma coisa absurda dessa, uma polêmica entre cristãos sobre a doença de um artista famoso. Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma coisa dessa. Uns dizendo que merece a morte, outros dizendo: coisa de maluco, cara. Coisa de doido. Olha que ponto chegou a loucura do ser humano. Vamos imaginar aqui no momento de total conjectura nossa,
Vamos imaginar que Jesus aparecesse fisicamente, num movimento assim, transcendente, aparecesse, fosse andando ali pela Barra até o hospital para tocar nesse artista famoso, trouxesse ele pela mão. Imagine quantos cristãos reprovariam Jesus nesse momento. Deixa eu morrer, mestre! Falta a esses irmãos se olharem como o outro, né? Porque todos nós somos pecadores e alvos da graça de Deus. Então só existe uma solução. Qual é a solução? Cristo. O fariseu deveria fazer a mesma coisa. Já que a mulher está chorando, ele deveria chorar também. Já que ela está ungindo ele deveria ungir também. E aí vem o ensinamento máximo da parábola, quando ele pergunta, quem amou mais? O próprio fariseu responde, quem foi perdoado pela dívida maior. Então o que Jesus vai ensinar? Quem foi perdoado, ama. Sabe por que o fariseu não ama? Porque ele não se sente alguém perdoado, ou não acha que há necessidade de receber perdão, porque ele se acha o máximo, cara. Ali, enquadrado nos padrões que a religião estabeleceu. Então ele não ama. Como é que vai amar? E aí é que está, irmãos, para a gente fechar, o paradoxo da religião. O paradoxo da religião é esse. Todo mundo quer ser perfeito, quando na verdade o legal é ser pecador. Quanto mais pecadores nós somos e quebrantados, maior o senso que nós temos da graça. Mas a gente fica o tempo todo nessa corrida desenfreada pela perfeição, pela aprovação. Na verdade, nós queremos mais a aprovação da religião e dos irmãos ao redor do que Deus. A gente até sublimou Deus. Por quê? Porque na nossa cabeça, se a igreja nos aprova, se os irmãos nos aprovam, se as normas nos aprovam, Deus aprova. Viu? A gente entrou no esquema. Entrou no esquema. Mas o que Jesus está dizendo é que aquela mulher chora muito, ama muito, porque peca muito. Então, o que ela percebeu? Ela percebeu que recebeu de Deus a graça, o acesso, o perdão. Como ela tinha uma culpa muito grande, aquele perdão é muito valioso para ela. Ela se sente muito abençoada. Como ela se sente muito abençoada, então ela ama muito. Porque ela daria tudo se ela tivesse. Quando ela derrama um perfume caríssimo, ela dá tudo que ela tem. Quanto é que custa adorar Jesus? Custa tudo, irmãos. Custa tudo. Tudo. Nós daríamos tudo se nós tivéssemos tudo para dar. Porque mesmo tudo que a gente tem não seria suficiente para devolver a graça que Deus nos entregou. Então a gente daria tudo. E por que então a gente não ora com quebrantamento? Por que a gente não canta com sinceridade? Por que a gente não canta até ficar rouco? Por que a gente não se engaja? Por que a gente não estuda a Bíblia? Porque a gente não se sente alvo dessa graça. Nós nos acomodamos à religiosidade. Então a gente fica bem. A gente fica bem. A religião nos acomodou. Então a gente não faz mais o que deveria, porque não sente que recebemos de Deus muito mais do que a gente merecia. Esse é o grande ensinamento da parábola. Nós somos como essa mulher, pecadores, devedores, deveríamos dar para Deus tudo, 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 tudo. Como diz aquela famosa canção clássica, Sou Feliz com Jesus. O camarada acabou de sofrer uma tragédia na vida dele, perdeu a família, seus entes queridos, sofrendo, chorando. Era para abrir a boca e jogar muita raiva pela boca. Mas ele então compõe uma canção sublime. Sou feliz com Jesus. Sou feliz. Jesus é tudo para ele. É tudo que ele tem. É como a mulher que achou a dracma.
É como o pastor que achou ovelha. É como o pai que recebe o filho vindo de longe. É uma alegria incontida. Só que a religiosidade, ela é tão dura, tão quadrada, que ela faz com que a gente ache que o mérito tem valor. Então a gente parou de dar valor. Parou de dar valor. É mais ou menos o que acontece nesse momento de perda que a gente está vivendo. Quantos filhos gostariam de abraçar seus pais novamente? Quantos pais gostariam de beijar seus filhos novamente? Foi tão fácil conviver, né? Estava tão ali, né? O tempo todo, tão perto, tão próximo, tão entregue, que a gente não deu valor. Mas quando se perde, aí o choro é incontido. Só que não tem volta. Não tem volta. Isso é muito bacana no texto. Muito bacana. Ele serve para nos colocar no nosso lugar e fazer com que a gente se lembre que o que nós somos hoje é alvo dessa profunda graça de Deus. Bendita graça. Bendita salvação.